Esse é o showcase do IGAS 2.0. IGAS é o acrônimo de Incursion Group Adaptive Retention Systems. O que a gente fez em ir para a versão 2.0? Essa era a versão 1.0. Basicamente, é um produto extremamente simples, mas que atende uma diversa gama de funções no meio. Junto com o pessoal da Incursion, a gente detectou essa necessidade de você ter uma capacidade adaptativa de você poder ter um sistema onde você pode segurar, fazer retenção do seu torniquete, seja no seu fuzil, no seu coldre, no seu tornozelo, enfim, tem N maneiras de você usar esse material. Da primeira vez a gente fez com um material nacional, um material bom, que atende a função. Foi um projeto piloto, deu super certo, tanto é que a gente tem uma grande fila de espera no nosso site, não vai precisar esperar mais porque está saindo 2.0. As principais diferenças do IGAS 1.0 para o 2.0 é a questão do material e algumas dimensões dele. Vocês vão reparar que eles têm basicamente o mesmo tamanho, a diferença é que o elástico é um pouquinho mais estreito, o perfil dele é um pouquinho mais estreito, é uma das reclamações, uma das poucas reclamações que a gente teve desse produto, é que ele era um pouco largo demais, né? Porém, nesse tamanho, eu tenho uma elasticidade suficiente para eu fazer a retenção do meu torniquete, seja lá onde for. Uma das funções que eu acho interessante dele é o uso de retenção de bandoleira em fuzil. No meu caso, no meu fuzil pessoal, eu acabo usando ela na parte frontal, como muitas pessoas acabam usando na parte posterior do fuzil. O que eu reparei é que com o IGAS, na parte da frente do fuzil, eu tinha uma possibilidade que até então eu não conseguia, era difícil, né? Você vê hoje em dia, com bastante frequência, os próprios policiais, operadores especiais, até jogadores de airsoft, têm mania de pegar todos aqueles cabos de lanterna, designador laser, enfim, daquele material, ele fica aqueles cabos dançando para um lado e para o outro, né? Então, dentro do 2.0, a gente usou o nosso material proprietário, o Evotex Dual Layer, né? Que é um material extremamente leve e forte, né? Que tem uma certa abrasão, que ajuda a segurar melhor até do que o próprio material antigo no fuzil. E a gente fez algumas mudanças, né? Primeiro, a gente tem a possibilidade de fazer corte a laser, o que permite botar a nossa logo e a super logo da Incursion aqui na ponta do fechamento, né? E me permite fazer esses furinhos aqui no laser que ele acaba não desgastando. Então, por que a gente fez isso aqui? A gente acabou dando a possibilidade de passar esse shock cord, né? Esses cabos elásticos, né? Que permitem você trançar eles de uma série de maneiras e fixar certas coisas diferentes. Por exemplo, vou pegar o exemplo aqui desse fuzil de airsoft aqui, é um AK-417 do nosso querido Lully, que está atrás das câmeras agora. Eu coloquei basicamente na configuração que eu gosto de usar, tá? Então eu peguei a nossa bandoleira, a LCS, e fixei na frente. Basicamente você vê que eu tenho o passador dela aqui, eu tenho o elástico travando e ela segurando aqui embaixo. Isso me permite que eu puxe ela e ela esteja em pronto emprego caso eu precise. Só que a segunda função que eu acho muito interessante, esses furadinhos e essa questão desse elástico de retenção, ele me permite pegar, por exemplo, o cabo dessa lanterna e deixar fixo aqui, ou seja, ele não vai ficar balançando, eu não tenho que passar aquelas fitas camufladas e travar, apesar de ser super sexy. Mostrando aqui rapidamente como é que funcionaria, travar ela aqui, eu posso simplesmente soltar, mas a maneira que eu gosto de fazer no fuzil é simplesmente soltar aqui, passar para o pescoço e eu estou em pronto emprego, e ainda assim eu continuo com essa parte. E o melhor de tudo, é um material extremamente leve, não vai pesar na hora de um peso a mais. A gente sabe que gramas se tornam quilos no final do dia, no caso do seu armamento. Tá? A outra função que ele foi desenvolvido, e que também continua mancando muito bem, é a questão de retenção do teu torniquete no teu coldre, certo? Aqui você vê que ele não é fácil de tirar assim. Você pode passar e fazer, ele não vai soltar, né? Mas se eu precisar, eu consigo soltar, e se atrapalhar muito, eu vou lá e solto. O meu torniquete está em pronto emprego. Ele fica super retido aqui. No caso do SOF, o SOF é até mais chato porque ele é bem protuberante, mas eu vou pegar até um CAT aqui para a gente dar uma olhada. Esse aqui, inclusive, é o CAT do Doc Mania. Ele vai até travar melhor porque ele tem até um velcro para cá, já virado para dentro, da maneira correta de se dobrar. Eu tenho uma área maior e aqui, ó, super travadinho, não vai para lugar nenhum. Posso colocar o meu cinto, vou botar aqui por cima aqui, não dá só para ter um efeito, mas ele vai ficar aqui e não vai me atrapalhar. Se eu não quiser usar meu torniquete aqui, eu não vou ficar com aquela que às vezes você vê em coldre de Kydex, ou alguns coldres que você tem aquela plataforma gigante com aquele insert de Kydex que é um volume, é peso,
enfim, né? Tudo é muito leve quando você coloca, mas conforme você vai usando, atrapalhar, não quero usar, beleza, eu posso tirar ele aqui, ele não vai sair, travo ele aqui de volta, sem problemas, e tá leve, sem problema, não destoa nada no coldre. E é isso aí, em relação a essa parte, né? Outras funcionalidades que ele funciona muito bem também, na verdade que eu estava até testando, eu falei, nossa, acho que vai funcionar legal. No caso, a gente que gosta de trabalhar com drone e tudo mais, para filmagem, enfim, né? O que deixou de ser recentemente uma ferramenta de lazer e filmagem acabou virando quase que uma ferramenta de guerra. Então a gente viu que também existe a possibilidade de, que é muito chato quem tem drone, ficar com as hélices balançando para um lado e para o outro. Então quero botar em algum lugar. Então ele acabou virando uma ótima ferramenta de retenção pro drone, onde eu consigo colocar, segurar as hélices deles e ainda consigo botar uma bateria secundária dele. Essas são algumas das funções que a gente desenvolveu para esse produto, para essa versão. Obviamente isso impacta um pouco no valor, mas pela qualidade do produto e pelo material, eu acho que é um ótimo custo-benefício pela quantidade de funcionalidades que ele tem. Nessa versão vai ser sistema de drop, como a gente costuma fazer com esse material da Incursion. Só que a diferença desse aqui, a gente vai trabalhar com as nossas 4 cores principais. A gente tem uma quantidade bem pequena deles, tá? Não é muito, então assim que lançar, corra para ir atrás. Eu vou ter ele em Multicam, teremos eles em Coyote Brown. Deixa eu até soltar aqui para facilitar um pouco, né? Tenho ele em Coyote Brown. Eu tenho ele em Ranger Green. Vamos soltar aqui. Particularmente, eu sou fã do Ranger Green. Possivelmente vai ter um a menos para vender, porque eu vou comprar um para mim. Vou soltar aqui só para vocês verem o preto. Então, esse é o IGAS 2.0. Temos na cor Multicam, Coyote Brown, Ranger Green e preto.